Meus cumprimentos. O título é Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro nasceu em Betsaida, era filho de Jonas e irmão de André. Morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio no ramo da pesca com seu irmão, em sociedade com Zebedeu e seus dois filhos, Tiago e João. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Cefas em grego, Pedro em latim. Está em João, no capítulo 1, versículo 42. Jesus andava pela praia na Galileia, viu Simão Pedro e seu irmão André e os chamou para serem pescadores de homens. Mateus 4, 18, 22, Marcos 1, 16, 20. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5, 10b. O nome original de Pedro era Simão. Este nome é uma variação de Simeão, um nome bastante comum entre os judeus. Além de Simão Pedro, havia outro apóstolo, Simão o Zelote. Pedro era casado. A Bíblia não menciona sobre sua família, apenas diz que Jesus curou sua sogra e que Pedro viajava com sua esposa. Está na 1 Coríntios 9, 5. No primeiro encontro com Jesus, Pedro teve seu nome alterado de Simão para Cefas. O nome é em aramaico, correspondente a Pedro no grego, que significa pedra, rocha ou cascalho. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado de Cefas. Está aí um problema, às vezes, de nomenclatura, porque o grego, o latim, o aramaico, então são línguas, o próprio hebraico, que era a língua oficial. Então há várias formas e origens de dizer do nome de Pedro. Convertido e confirmado através do sofrimento e amadurecimento em sua experiência de fé em Cristo. A história de Pedro é extremamente rica e marcante. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, sendo também um dos apóstolos mais influentes no princípio do cristianismo. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro atendeu ao conselho do mestre. Pescaram tantos peixes que as redes começaram a se romper. Foi preciso um segundo barco de Tiago e João para ajudar a recolher os peixes. Nos 3 anos do ministério terreno de Jesus, os 12 discípulos caminharam ao lado do mestre e aprenderam as verdades do reino de Deus. Esse tempo foi imprescindível na vida daqueles homens. Foi um processo de ajustes e transformação no caráter de todos eles. Somente depois da morte e ressurreição de Jesus é que Pedro e os demais discípulos compreenderam plenamente quem ele era
e o cumprimento de todas as profecias. Pedro exercia liderança diante dos outros discípulos, sendo aquele que falava mais, fazia perguntas a Jesus e tomava algumas iniciativas. Pedro fazia parte de um círculo ainda mais próximo de Jesus. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Este grupo particular dentre os 12 assistiu de perto a alguns acontecimentos importantes na vida e no ministério de Jesus. A cura da filha de Jairo, a transfiguração e o encontro no Monte das Oliveiras. Preparação da Páscoa. A pergunta sobre o traidor na última ceia. Correu ao sepulcro no domingo da ressurreição. Cura de um coxo na porta do templo. Pedro é conhecido por seu temperamento forte e impulsivo. Era um homem simples, acostumado ao trabalho árduo no mar, inconstante e frontal em vários momentos. Atitude pedular e contrastante. Negou ter seus pés lavados por Cristo. Pede para lavar também as mãos e cabeça. Andou sobre as águas, mas teve medo e começou a afundar no mar. Impulsivo, prometeu seguir e dar sua vida. Covarde, seguiu Jesus de longe. Promessa, nunca te abandonarei. Negação, não conheço esse homem. Tentou dissuadir Jesus, repreendendo quando falou de sua morte e ressurreição. Cortou a orelha de Malco quando Jesus foi preso no Getsemane. Considerou-se melhor que os outros discípulos. Negou a Jesus 3 vezes. Deixou tudo para seguir Jesus. Foi um dos escolhidos para ver a glória de Jesus transfigurado. O anjo no sepulcro na manhã de domingo foi bem claro, pedindo que as mulheres avisassem aos discípulos e a Pedro que Jesus tinha ressuscitado. Pedro foi incluído, não foi esquecido. Na edificação dos cristãos, no crescimento relativo ao número de discípulos, na conversão dos primeiros gentios. Em Lida, Pedro curou Enéas, que era paralítico. A cura foi imediata, visível e total. O resultado foi que muitas pessoas se converteram ao Senhor. Em Jope, Pedro ressuscitou Tabita. Cornélio, um gentil piedoso, teve uma visão na qual disse que suas orações e esmolas foram recebidas por Deus. Cornélio deveria enviar mensageiros a Jope para chamar Pedro. Pedro, em Jope, teve uma visão na qual Deus mandou que ele matasse e comesse animais que eram considerados impuros na lei do Velho Testamento. Pedro recusou comê-los. A voz do céu falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Quase terminando. Pedro colocava em prática o que aprendeu com Jesus. Para o apóstolo, o dom de Deus era irrevogável e operaria sempre que agisse como lhe foi ensinado. E terminando. Diante das autoridades judaicas que o proibiram de falar no nome de Jesus, Pedro não temeu. Essa firmeza fez com que aqueles líderes se maravilhassem e, ao serem informados de que era um homem inculto, surpreenderam-se ainda mais.